Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con este maravilloso Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Caferata. Y hoy nos acompaña otro extraordinario jurista, gran amigo, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, el doctor Vladimir Pasos Freitas de Brasil. Y bueno, Vladimir, muchas gracias por estar en este congreso en el cual no podías faltar porque aparte de lo que te une académicamente, intelectualmente en el tema del derecho ambiental con Néstor, te une una gran amistad. Sí, muy buenos días, Jesús, y los que me escuchan. Muy agradecido por el nombramiento como miembro honorario de la Academia Mexicana. Es un honor. Y es un honor también para mí participar de ese Congreso de Derecho Ambiental en homenaje al profesor Néstor Caferata. Jesús, nunca he visto um homenagem tão hermoso, confesso, em minha vida, com a participação de juristas brilhantes de nossa região, narrando hechos de la vida deste incansável professor e dando excelentes ensinanças sobre o direito ambiental latino-americano. E tudo isso, tudo por pura e sincera admiração ao professor Néstor, sem nenhum interesse personal nem corporativo. Esta iniciativa é histórica e me sinto muito feliz de poder participar em ela. Aplaudo à Academia Mexicana de Direito e a vós, presidente Jesus Navarra, quem com grande competência hizo realidade este merecido homenagem e nos uniu em torno de esta figura única do professor Néstor Caferata. Muchas gracias, Vladimir. El doctor Vladimir Pasos Freitas es máster y doctor en Derecho, profesor de Derecho Ambiental y Sostenibilidad de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, magistrado federal jubilado, expresidente del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, exsecretario nacional de Justicia y exfiscal de la provincia de Sao Paulo, autor de 9 libros y más de 400 artículos en el campo precisamente del derecho ambiental y desde hace tiempo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Y bueno, previo a ingresar al tema que va a desarrollar Vladimir y que ya dijo algunas palabras en relación a Néstor Caferata. Vladimir, ¿nos puedes decir algo sobre Néstor Caferata, el ser humano, el hombre, el amigo? Com muito gosto, Jesus. Conheci a Néstor Caferata em 2001, em uma reunião de jueces brasileiros, argentinos e mexicanos, em la ciudad de Florianópolis, Brasil. Néstor não era juez, pero era amigo de todos os juízes de Argentina, e al final de la conferência se había hecho amigo de muitos brasileiros e mexicanos. Nos hicimos amigos de imediato, em uma época em que não havia correio eletrônico. Hablávamos por teléfono. Desde então, nos hemos reunido em muitas reuniões da Liga Mundial de Advogados, del PNUMA, o ICN, associações de magistrados. E também muito em Argentina, México, Peru, Costa Rica, Sudáfrica, Quênia e outros países. Néstor, com sua sencillez, cordialidade, afã de serviço a los demás e profundo conhecimento jurídico, era uma presença obrigada. Como se tantas virtudes não foram suficientes, aún contava com grande sentido del humor, divertidas histórias de sua vida. Hubo uma relacionada com o general Videla, presidente de Argentina, bajo o régimen militar, em el que lo confundiram com a guarda personal del general e corria o risco de ser detenido. Lo escuché, Jesus, como 10 vezes e sempre me pedia que contava mais e mais. E assim Néstor se foi assentando por toda a América Latina, criando uma enorme lista de amigos e admiradores, influindo diretamente no direito ambiental da região. Por exemplo, em 2008, fui a Cuba e visitei a Narciso Cobo, magistrado da Corte Suprema. Le perguntei como juzgava os processos ambientais, porque não havia encontrado nenhum livro de direito ambiental em seu país. Ele respondeu: uso as publicações de Néstor Caferata em internet. Um juiz de Suprema Corte.
Néstor ensinou em toda a região e capacitou não só juízes, fiscais, advogados, sino também a miles de funcionários de agências ambientais em seminários realizados por el PNUMA e outros organismos. O tempo lo levou a outras atividades, además da Faculdade de Direito. Desempenhou uma importante função de assessoria no Ministério do Medio Ambiente de Argentina, donde tuvo a experiência trabalhando em el Poder Executivo. E luego, em la Suprema Corte, onde encabeça a importante Secretaria de la Corte, que brinda apoio direto a los ministros. Não posso deixar de mencionar aún que uma de suas virtudes é ser um esposo e padre exemplar. E Marcela, sua esposa, sempre le dio a Néstor o apoio necessário para dedicar-se ao direito ambiental. Este senhor presidente é o professor Néstor Cafferata, de quem poderia falar durante horas. É, em minha opinião, a pessoa que construiu um direito ambiental latino-americano. Todo o reconhecimento que todos lhe dão, sigue sendo sencillo, ético y amigo de sus amigos. Muchísimas gracias, Vladimir. Pues bueno, el doctor Vladimir Pasos Freitas desarrollará el tema Desafíos del Derecho Ambiental Brasileño en el 2022. Iniciamos, Vladimir. Actualmente en el mundo se está preocupando por el medio ambiente en la Amazonia y Brasil es el país que ocupa la mayor parte de dicho territorio. ¿Nos podrías decir sobre los problemas ambientales en la Amazonia brasileña, por favor, Vladimir? La Amazônia brasileira é uma área escassamente poblada, de bosque tropical que cobre 6.700.000 quilômetros quadrados. Para que todos tenham uma ideia de seu tamanho, somando todo o resto do Brasil, mas México e toda a Centroamérica, tendremos pouco mais de 4.000 quilômetros quadrados. Portanto, a Amazônia é muito maior que todos estes, somados. Esses números gigantes mostram claramente as dificuldades em el controle de los daños ambientales. Esta região, que é considerada o pulmão do mundo, e os científicos afirmam que se não existiera a selva amazônica, o sul tendría menos humedad. Entonces, Paraguay, Uruguay, Argentina y el sur deben parte de sus prestações a la Amazônia. Assim, a região possui uma enorme riqueza por contribuir ao equilíbrio do meio ambiente latino-americano e mundial, por seus bosques, águas e rica biodiversidade. Pero, del outro lado da moneda, atrai muitos e tem muitos problemas. Atrai a codicila de estrangeiros e brasileiros. Por exemplo, os estrangeiros ingressam à região bajo os mais diversos argumentos e, associados a brasileiros, recoletam plantas, ervas, animais para a investigação farmacêutica e a futura criação de medicamentos por parte dos mais importantes laboratórios internacionais. Se, por um lado, é importante que todos se beneficiem de los medicamentos para as enfermidades que aquejam a humanidade, por outro lado, é malo que esses medicamentos estejam patenteados e logo os brasileiros tenham que pagar para consumirmos. Eu supongo que o mesmo ocorre com a Amazônia de Equador, Colômbia, Venezuela e outros países. Outra forma de dano ambiental da Amazônia é a extração de madeiras nobres para mercados em el exterior, principalmente em Europa. Esse comércio, afortunadamente, vem diminuindo porque os importadores, pressionados por las estritas normas ambientais europeias, exigem um certificado de origem. Pero aún é um grande problema. Há situações em que a explotação é legal, pero aún assim provoca rebelião. Vou explicar. O Código Florestal de Brasil permite, em el artigo 12, inciso 1, que os proprietários de tierras da Amazônia explorem 20% da área,
el 80% restante preservado. Assim, se corta o bosque e isto, uma vez filmado, se publica nas redes sociais, parecendo algo criminal, pero não lo é, porque se hizo dentro da lei. É uma explotação regular, pero há também a explotação irregular, e é gravíssima, e deve ser combatida, por supuesto. A mineria ilegal também é um problema grave, gravíssimo. Se pratica em regiões mais alejadas, muitas vezes em terras indígenas, provocando danos ambientais muito graves, como deforestação de áreas de bosque que não se recuperam, contaminação de rios cercanos, muerte de exemplares de vida aquática e riscos para a saúde das comunidades ribeirinhas e populações indígenas. Por exemplo, a exploração del ouro, os buscadores utilizam substâncias químicas e metais pesados para a extração, como o mercúrio, e estes contaminam as águas de los rios e os peces. As pessoas que comem pescado sofrem graves problemas de saúde, incluso câncer. É comum que o Departamento de Saúde proíba o consumo de certos pescados por determinados períodos de tempo. Isto é muito grave. Puedo dizer também que algo pouco conhecido é o contrabando de pequenos pescados, peces ornamentais em aquários. Por exemplo, em 27 de dezembro de 2019, a Polícia Federal de Brasil arrestou a 2 homens que transportavam 10.000 peces ornamentais em bote em rio em Amazonas, cerca da fronteira. Se dirigiam a Letícia, Colômbia, e de ali, provavelmente, para o Oriente. Esses temores não chamam tanto a atenção como a deforestação, mas são muito graves, já que contribuem à ruptura do equilíbrio ecológico, que exige que a cadeia alimentar de um ecossistema seja mais ou menos constante. Estes peces ornamentais atraem muito a atenção de los japoneses, que fazem a importação. É um problema grave também. Então, estes são os principais, Jesus, mas há outros, muitos outros. Oye, Vladimir, en sí los organismos de inspección ambiental y de seguridad pública están haciendo o no su parte en la represión de estas ilegalidades de las prácticas en la Amazonia. ¿Sí lo están haciendo o no lo están haciendo? ¿Qué pasa, Vladimir? Las agências ambientales em Brasil se dividem em federales e provinciales. A principal agência ambiental federal é o IBAMA, como o Profepa, em México. Pero tiene sérios problemas em termos de estrutura e personal. O personal de IBAMA é muito qualificado. Por exemplo, muitos jovens idealistas de todo o país se vão a trabalhar em el norte, em Amazonas, pero não sabem os peligros que há em este trabalho. Tienen muita capacitação, pero enfrentam muitíssimos problemas, incluso problemas de segurança de sua própria vida. O número de empregados é pequeno. Em 2001 foi de 6.000. 6.000 em 2001. Estamos em 2022. E apesar do aumento da explotação de los recursos naturais, o número é de solo 2.480. Isto sucedeu porque o governo federal não realizou concursos, certames para cobrir os puestos. Los estados é pior, aún é pior. Os estados da região não são ricos e têm grandes dificuldades econômicas. E por ello, seus organismos ambientais são deficientes e incapazes de resolver os graves problemas. A polícia provincial
polícia de esses estados sofre de los mesmos problemas, não conta com personal suficiente, muito menos especializado. A Polícia Federal conta com mais recursos, melhor estrutura e personal, aí sim, muito qualificado, capacitado em direito ambiental. Sin embargo, o tamanho da região impõe mais eficiente. A vezes há uma ação conjunta da polícia, agências ambientales, Exército, Força Nacional, agências estatais, organismos provinciais, todos juntos. Atuam durante um certo tempo em las regiões mais problemáticas e logram muito bons resultados através de arrestos, incautações de madeira extraída ilegalmente, veículos, equipos utilizados ilegalmente, destruição de pistas de aterrissagem ilegais. Pero todo esto é muito caro. Segundo informações do Ministério da Defesa, em el operativo de 2020, se incautaram 25 mil metros cúbicos de madeira cortada ilegalmente, 372 quilogramas de droga, marihuana e pasta base, 178 embarcações, 156 veículos. Também houve 146 detenções em flagrância e foram aplicados 1.021 autos de infração administrativa. Todo isso custou 212 milhões de reais brasileiros. É muito dinheiro para um país que tem problemas também orçamentários, presupuestários. Pero, apesar de que estes operativos têm grande êxito, não contam com o apoio da população. Isto é um problema. Pouca gente habla de isto. A população de pequenas cidades da Amazônia se beneficia do comércio ilegal. São cidades pequenas e pobres, que são movidas por el comércio, os serviços, a economia da cidade. Evidentemente, a médio prazo, esta atividade é prejudicial, já que se agota com a extração minerária ou de florestas, e o dinheiro desaparece, deixando um rastro de terra arrasada. Pero a gente é míope e só se preocupa por el presente, não com el futuro. Assim, para essas atividades, agora, está havendo uma preocupação também de dar-se apoio social para esta gente pobre. Dar-se apoio com documentação, direitos de previdência social, se vão juízes também, fiscais, para dar este tipo de apoio. Me parece que isto é muito importante, porque senão teremos uma oposição da gente que habita o lugar, el local. Gracias, Vladimir. Qué interesante la explicación de lo que sucede. Vladimir, los jueces brasileños están capacitados, tienen la capacidad para juzgar acciones de naturaleza ambiental, y que quiero hacer al mismo tiempo una segunda pregunta. ¿Y cómo estos jueces resuelven los conflictos entre el mismo derecho ambiental y el desarrollo económico en el equilibrio necesario, Vladimir? Sí, Jesús. Esta é uma resposta muito positiva. Os juízes brasileiros estão plenamente capacitados para enfrentar discussões em juízos de natureza ambiental. Os exames de admissão de juízes federais ou provinciais incluem perguntas de direito ambiental, e isso faz com que todos os candidatos se preparem. E depois também há cursos de capacitação permanente. Há também em Brasil juzgados privativos de direito ambiental. Em La Amazônia há um muito antigo em la capital. Por supuesto, é de uma dimensão pequena, solamente para a capital e adjacências. E há um federal também, pero lá Amazonas é muito grande. Pero há também em outras cidades, por exemplo, aonde eu vivo, quando eu era juiz sul do Brasil,
quando era presidente do Tribunal Federal, eu criei 3 juzgados ambientales federales, que estão a trabalhar hasta hoje com muitíssimo sucesso. Portanto, os conflitos são muito bem decididos no Brasil. A Fiscalia também é muito bem equipada e capacitada. Enquanto aos conflitos entre o direito ambiental e o desenvolvimento econômico, que são certamente os mais difíceis, nós sabemos que nossos países têm dificuldades econômicas, todos os países da América Latina, uns mais, outros menos, mas temos muitas dificuldades econômicas. Então, não é fácil o equilíbrio entre o ambiental e o econômico. E os dois são importantes. E o social também, os 3. Assim disse a ONU, o PNUD, desde 1972. Sin embargo, há uma tendência em Brasil de dar-se uma maior importância ao meio ambiente que ao problema econômico. Os juzgados mais recentes prevalecem na proteção do ambiente. A meu modo de ver, isto é certo, é necessário. Pero cada caso merece uma avaliação em todos os aspectos. Por quê? Sabemos, Jesus, que sem desenvolvimento, a pobreza termina por agigantar-se e apoderar-se, por lo menos em Brasil, aumenta a violência urbana e hacen invasão de terras, de áreas de preservação ambiental para suas moradias. Isso agora em Brasil é um grande problema também. Em todo o Brasil, de sul a norte, há invasões de áreas de preservação ambiental por gente muito pobre. E isso para o juiz é um enorme problema, porque essa gente não tem aonde viver. E tem ancianos, e tem ninhos, é muito difícil. Assim se necessita madurez para decidir tais conflitos. Ponderação, madurez. Em los últimos anos, se ha utilizado o processo de mediação judicial, dirigido por um juiz. Os resultados han sido muito buenos, muito positivos. É um equilíbrio entre lo que pede o pedido de la fiscalía ou de uma ONG e lo que querem os ofensores. E muitas vezes se encontra o meio termo. E há um fato novo, um hecho novo em la proteção do meio ambiente. Um hecho fora do direito ambiental, fora do comando e controle, fora da legislação que pune. Os organismos internacionais, como a União Europeia e a OCDE, mais recentemente, a OCDE também, han estado pressionando o Brasil para que proteja o meio ambiente, especialmente a Amazônia, sob pena de que nossos produtos sejam boicoteados em el mercado internacional. Isto já está dando resultados em Brasil. Os bancos estão sendo muito exigentes à hora de conceder préstamos, exigindo, entre outras coisas, a proteção do meio ambiente. Há uma tendência hacia um maior rigor que afeta a todos os provedores de serviços, porque quienes recebem financiamento de um banco também requerirão provas de políticas de proteção ambiental de seus provedores. Tenho muitas esperanças puestas em esse tipo de iniciativas. Gracias, Vladimir. ¿Cómo adquiere trascendencia en esta actuación de los jueces estos test de proporcionalidad y de razonabilidad? Qué interesante. Vladimir, para cerrar, te quiero realizar un par de cuestionamientos, un par de preguntas en relación a este tema tan interesante, los desafíos del derecho ambiental brasileño en el 2022. Primero, ¿cuál es el papel de la sociedad civil? Nos avanzaste un poco en el tratamiento de la cuestión ambiental en tu país. Y vamos a complementarla con otras dos de una vez. ¿Son activos y organizados? ¿No lo son?
y si pueden interferir en las políticas públicas, si pueden participar o en el poder judicial, Vladimir. Es todo lo que implica precisamente la participación ciudadana. Bueno, Jesús, creo que la participación ciudadana de la sociedad brasileña es fundamental, por supuesto, como en otros países. Para tanto, é muito necessária, muito importante, a total transparência das agências ambientais e que os cidadãos possam monitorear as decisões administrativas e colaborar em el processo de toma de decisões. Em Brasil, há uma lei que exige que a agência ambiental ponga na internet todas suas ações e todas as decisões e tudo. Em este passo estamos bem. Pero, sin embargo, o papel da participação cidadana aún não é o mais forte em Brasil. Eu acompanho isso em Argentina, creio que em Argentina é mais forte. Temos organizações não governamentais fortes, como, por exemplo, SOS Mata Atlântica, que cuida de bioma brasileiro muitíssimo importante, mais rico em biodiversidade que a Amazônia, que é a Mata Atlântica. Pero o âmbito de atuação é mais preventivo do que judicial. E, por ello, buscam intervenir mais em las políticas públicas e em la elaboração das leis. As mais fortes, como esta que eu menciono, participam diretamente em el Congresso e têm pessoas muito capacitadas. Não é a única, por supuesto, pero é importante. Alguns, como o IMAZON, Instituto del Hombre y Medio Ambiente de Amazônia, e o Instituto Ético, Ethos, han unido forças com empresas de Amazônia, por exemplo, que tratam o agronegócio corretamente. As empresas querem, juntas com Amazon e Ethos, combater a quienes explotam ilegalmente as terras públicas de Amazônia. Isso é muito importante, porque o Brasil precisa também do agronegócio, porque as divisas que entram em Brasil são as mais importantes hoje. Muito importante para a economia. É necessário o dinheiro para pagar os débitos sociais, a seguridade pública, a saúde, a educação. Então, os buenos explotadores e ONGs importantes como a Amazônia e Ethos se han unido. Contudo, em âmbito judicial, se passa de maneira diferente. Em Brasil, desde 1981, o Ministério Público está facultado para interponer ações civis públicas para determinar danos ambientais coletivos. No personales. Personales é fraco. Nós não temos uma lei como a Class Action norte-americana. Não. Acá estamos abaixo disso. Pero os coletivos, sim. Se passa muito bem. A Fiscalia é muito ativa. Há milhares de ações judiciais, expedientes. Os fiscais têm todas as garantias de los jueces em Brasil. Recebem muito bom pagamento para desempenhar bem suas funções. E têm garantias como estabilidade, vitaliciedade, por exemplo. Por esta razão, raramente se encontram demandas propostas por ONGs, por la participação cidadana. Pero, ultimamente, as associações estão atuando de uma maneira diversa. Quando, em las grandes questões que chamam a atenção da população, as ONGs indicam amicus curiae para
asesorar o público ministério em los processos judiciais de grande repercussão. Científicos, especialistas dão testemunho e, em ocasiões, logram cambiar o rumo da decisão em favor do meio ambiente. Portanto, esta é, Jesus, agora o rol das associações de participação cidadana em Brasil. Vladimir, cerrando ya después de todo este tema también desarrollado, como siempre te caracteriza, ¿cuáles son los grandes retos precisamente en la Agenda Ambiental 2022 en el Brasil? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son esos desafíos finalmente que se tienen? Bueno, los objetivos en el ámbito judicial, fiscalía, yo no veo grandes novidades. Tenemos toda la legislación, tenemos todo aparato, hay una tendencia muy grande de mediaciones que no había hasta poco tiempo, pero lo resto se pasa lo mismo. Pero en términos gubernamentales, hay ahora un poco más de acción, pero no porque haya una grande preocupación con el medio ambiente, más por presión de económicas internacionales em relação ao governo federal de Brasil. Então, os objetivos são de atender todas as exigências da OCDE para que o Brasil pueda ingressar na OCDE, como Chile, por exemplo, e México, que tem uma participação também importante, Costa Rica, e isto é, portanto, os retos estão limitados a isso. Gracias, Vladimir. Y cerramos, ya hablaste de Néstor, ese gran amigo, ese gran ser humano, ese hombre que siempre comparte, solidario. ¿Cómo podremos cerrar esta gran participación tuya, esta disertación en el marco de este Congreso Internacional de Derecho Ambiental, diciendo qué ha aportado al desarrollo del derecho ambiental nuestro homenajeado Néstor Cafferata, Vladimir? Bueno, Néstor Cafferata, Jesús, me impresiona mucho. Cuando lo conocí, después de 4 o 5 años, yo creé una expresión, el case Cafferata, porque era el case Cafferata, era algo distinto de todos. A ver, nosotros tenemos muchísima gente buenísima en América Latina, juristas, jueces, abogados, fiscales. Néstor es algo diferente, aparte, porque tenía un ánimo, una vontade que contagiaba a todos. Yo asistí a una clase de Néstor en la Universidad de Buenos Aires en 2018, poco tiempo, por tanto. Y yo tenía otro gran evento en la misma hora, pero mi opción fue asistir a la clase de Néstor. Los alunos queriam a Néstor como se fosse um ser supremo, algo assim muito distinto de todo. Então, o case Cafferata é uma realidade. E é bueno porque seu exemplo é imitado por outras pessoas. Muitos tentam fazer o mesmo, seguir seus passos, alunos, profissionais, jueces, e Néstor influencia a jurisprudência das cortes de toda Latinoamérica, porque, además de grande jurista ambientalista, Néstor é especialista em decisões judiciais ambientais. Se uno habla com Néstor sobre água, sobre recursos hídricos, Néstor, em el mismo momento, diz: bueno, devo dizer que a Corte Argentina decidiu caso em 2014, blá, 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 e te dá todo. E se queres, te envio o juzgado. Isso é algo diferente. Não tem ambições econômicas. Não. Tem uma vida simples, sencilla. É algo diferente. Gracias, Vladimir. La verdad que esperamos, como la de todos, tu participación es excelente, con una dinámica y una
pedagogía notable. Y bueno, Vladimir, el aprecio que te tengo, lo que aprecio que te tiene, respeto a la academia como miembro honorario. Y pues ahora, qué importante que hayas estado con nosotros en este Congreso Internacional de Derecho Ambiental, cuyo objetivo prioritario es este proceso de actualización en América, Europa, en el mundo entero, que hoy es un gran debate, pero en ese marco generar este importante homenaje, homenaje tan justo para un jurista de la talla del doctor Néstor Cafferata, y en el aniversario un aniversario más, 7 de febrero, de la Academia Mexicana de Derecho. Muchísimas gracias, Vladimir, por estar presente, disertando al más alto nivel que te ha caracterizado desde siempre en este congreso. Muchísimas gracias, reiteramos. Yo agradezco esta gran oportunidad, Jesús. Fue una oportunidad muy rica para mí poder participar de un homenaje tan merecido y estar junto. Y agradezco muchísimo el honor de ser miembro honorario de la Academia. Gracias. Gracias. Pues despedimos hoy esta agradable, importante, profunda conferencia por parte del doctor Vladimir Passos Freitas de Brasil, quien es magistrado federal jubilado y fue presidente del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región en Brasil, fue secretario nacional de Justicia en el Brasil y fue fiscal de la provincia de Sao Paulo, y es autor de más de 9 libros y 400 artículos en el tema específicamente ambiental. Y pues bueno, hoy hemos continuado con una conferencia más en este magno Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Cafferata. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia.